Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom dia. Vocês anotaram aqui Vocês fizeram o seu pedido de oração hoje? Ainda não? Precisa pedir mais, conversar mais com Deus. O Lu soltou essa semana no grupo da igreja o QR Code para a gente fazer pedidos de oração. Acho que é importante a gente usar mais esse recurso. Eu sei que houve uma mudança, né? A gente tinha um papelzinho aqui, bonitinho, mas é o momento da gente sair da nossa zona de conforto e usar a tecnologia a nosso favor. Aqui a gente pode fazer agora, daqui a pouco, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, fazer o nosso pedido de oração todo dia. E isso vai ajudar muito a nossa igreja. Por que eu estou falando isso? O último dia de igreja no lar foi muito interessante lá em casa, né? O Everton e a Elaine e a família não estão aqui, eles estão no Rio de Janeiro hoje, mas foi muito interessante, porque o Everton me trouxe uma palavra que confortou o meu coração. O ano de 2022, para mim, para minha família, foi um ano muito singular. Uma série de mudanças, né? Umas buscadas, outras recebidas, mas o fato é que houve uma série de mudanças na minha vida e na vida da minha família, principalmente de emprego, né? E quem me acompanha há algum tempo, eu mudei de emprego debaixo da vontade de Deus. Foi uma luta para mudar de emprego, com um objetivo muito grande de fazer algo diferente, né? Na hora que eu chego na nova empresa, uma semana o CEO é demitido. 2 semanas eu tenho que mandar embora 800 pessoas, terceiros. Com 3 semanas, metade da empresa é absorvida por outra. E aí estamos aqui, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem uma coisa muito importante que aconteceu neste momento, né? Eu trabalho no Bradesco, as pessoas sabem, e eu fui para o banco digital do Bradesco, que é o Banco Next. Modernão, todo mundo de sem meia, andando igual o Lu, assim, bonitão, tal, de bermuda. Primeiro dia que eu cheguei lá, eu cheguei de terno, e o pessoal deu risada. Eu não sabia. 19 anos, tirando a época da Catinha lá na C&A, que ainda você ia de um esporte, né, calça jeans, eu nunca fui trabalhar. Cheguei lá de terno, a galera, como se tivesse acabado de ir para o jogo do Corinthians. Essa mudança fez eu repensar muitas coisas, mas o ponto principal que eu queria trazer aqui para vocês foi de que, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a coisa acontecer, eu tenho um chamado aqui, né? Deus autorizou a minha vida para cá, e aí acontece tudo isso, e uma semana antes de acontecer o fim, toda a diretoria foi desligada da empresa. Então, uma semana antes de toda a diretoria ser desligada da empresa, eu fiz um movimento que, em princípio, eu não concordei com o movimento, que era fazer um comunicado para um parceiro nosso, de uma paralisação da nossa operação, ou seja, a operação não ia crescer, eu ia andar de lado no ano de 2023. Só que isso, e eu não tinha entendido, né, o que estava depois do monte ali, né? Isso fez com que toda a alteração, eu falei para vocês que metade da empresa foi reabsorvida pelo Bradesco. Eu não entendia que este movimento fez com que eu ficasse no Next como a única área do Next que não teve alteração nenhuma. Então, a minha vertical inteira não teve alteração nenhuma. As pessoas que trabalhavam comigo continuam trabalhando. Por quê? Porque foi a única área que fez a coisa correta, vamos dizer assim, debaixo da vontade de Deus, e Deus foi lá e honrou quem estava lá comigo. Não, Emerson, mas você está contando uma coisa que quem está vivendo este momento agora que eu estou vivendo, sabe que é um negócio que é inimaginável, tal qual aconteceu em 2009, quando o Bradesco comprou o banco que eu trabalhava.
Mas, só para vocês entenderem o porquê que eu estou falando isso, porque eu estava muito angustiado ali, né? Muito preocupado com as coisas, e não de perder o emprego, porque a minha preocupação nunca foi de perder o emprego. Mas a minha maior preocupação era de ter feito um movimento que não era de acordo com a vontade de Deus. Mesmo debaixo de oração, mesmo debaixo de orientação, de fato, de Deus. E aí o de dezembro. Dia 25 de dezembro é o dia 25 de dezembro, ok? Nada mais que isso. Alguns nasceram aqui, eu tenho um tio que nasceu no dia 25 de dezembro, o nome dele era Natalício. Mas é isso, tá, gente? Agora, o que o dia 25 de dezembro representa, porque Jesus não nasceu necessariamente no dia 25 de dezembro. E tudo bem falar que nasceu, não tem problema. O ponto é, o que representa o dia 25 de dezembro? Não é só trocar presentes lá no amigo secreto da família, não é só comer o peru de Natal lá que o Norberto gosta bastante, não é só confraternizar com a família, não é só isso. Isso é uma parte muito pequena do que é o dia 25 de dezembro. O dia de 25 de dezembro, ele simboliza o nascimento de Cristo. Por isso que ainda tem notícia boa este ano. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Eu queria trazer, ficou pequeno, né? Eu queria trazer um texto para a gente ler aqui, que é o livro de 2 Reis 7, de 3 a 20, que fala o seguinte. Então, vocês podem pegar, todo mundo está trazendo a Bíblia agora física na mão, né? Estou vendo todo mundo com a Bíblia física na mão aí. Abre lá em... Boa. Abre lá em 2 Reis 7, de 3 a 20, para a gente ler junto. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa de pele estavam ao lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade, porque lá iríamos morrer de fome.
Mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos. Se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então, eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Alguém aqui já teve... Não se pronunciem, tá? Mas vocês... a gente, quando passa uma rasteira em alguém, no futebol, lá o nosso amigo Marcinho faz isso sempre. Quando ele passa uma rasteira em alguém, você notadamente fica esperando alguém passar uma rasteira em você. Você acha que todo mundo vai passar uma rasteira em você. Olha o que o rei estava esperando aqui, lá em Samaria. Que o exército de Israel tinha combinado com os outros reis da região para atacarem Samaria. Vamos lembrar o que este rei, para conquistar Samaria, o cara tinha feito uma série de coisas. Óbvio, dei uma rasteira, estou esperando uma rasteira. Versículo 7. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Por que é importante vocês saberem disso? Se a gente olhar hoje, aquela região, a região do Oriente Médio, Síria, enfim, todo o Oriente Médio ali, ele é uma bagunça, porque está todo mundo achando que está perdendo alguma coisa. Todo mundo ganhou, fez algo errado e agora levanta o escudo porque vai vir bordoada. Versículo 8. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram, nós não estamos agindo bem. Olha a consciência dos leprosos. Vocês lembram que eles estavam à margem, eles estavam fora da cidade, mas dentro da cidade. Eles estavam no limite da cidade. Eles não viviam no centro da cidade. Eles não estavam aqui dentro da igreja. Eles estavam lá fora. Ali, ó, na calçada. Entraram numa cidade para conseguir comida. Era a última opção, porque se eles continuassem na calçada, eles iam morrer. Chegaram lá, eles encontraram tudo o que eles queriam. Comida, dinheiro, prata, ouro. E aí eles disseram, versículo 9, nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devemos ficar calados. Fala aí do canto que você está. Temos boas notícias e não devemos ficar calados. Essa é a mensagem de hoje. Boas novas, boas notícias. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões. Nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados, e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais, olha aí o que a gente faz. Será que é verdade? Olha o que o rei fez. Vou dizer a vocês o que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida, e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida, e aí nos pegarão vivos e conquistarão a nossa cidade. Um dos oficiais disse, os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito. Como alguns já morreram. Portanto,
deixem que mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles recolheram alguns homens, e o rei os mandou em 2 carros de guerra, com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada, as sopas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinham no acampamento dos sírios. E, conforme o Senhor tinha dito, 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada foram vendidos por 1 barra de prata. Esse versículo 16, ele é uma profecia de um outro livro, a gente vai ver daqui a pouco, mas de Isaías. Isaías falando que isso ia acontecer. Lá no 17 fala o seguinte: acontece que o rei de Israel tinha colocado o seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito que quando o rei tinha ido falar com ele. No versículo 18 explica um pouco isso. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 quilos do melhor trigo ou 7 quilos de cevada seriam vendidos em Samaria por 1 barra de prata. E o oficial havia respondido: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. E foi exatamente isso o que aconteceu com ele. Morreu pisado pelo povo no portão da cidade. Amém? Essa história aqui ela vai nortear um pouquinho a nossa conversa de hoje. Por quê? Vocês têm noção de como estava a cidade naquele momento? Então, imagina uma cidade no centro, ela sitiada por vários exércitos que queriam entrar naquela cidade. E qual que é a melhor estratégia para você entrar nessa cidade que é sitiada, uma cidade forte, que está concentrada num... Cara, corta a luz, corta a água, corta a comida, uma hora eles saem. E foi exatamente o que aconteceu. Não tinham comida, não tinham esperança, somente notícias ruins. Pare e pensa o que você tem escutado aí, o que você tem prestado os teus ouvidos. Às vezes você pode estar pensando que você está sem comida, sem esperança, que você está numa situação que não tem saída. Eu me sinto assim, muitas vezes. Só recebo notícia ruim, é o que o meu ouvido escuta. É só notícia ruim. Mas há um Deus que pode mudar essa situação. Quando não temos mais saída, estamos literalmente sem opção. Quando a gente está lá no fundo do poço, eu tenho falado muito disso. Nós aproximamos da sua graça e somos surpreendidos pela fartura que há em Deus. Olha os leprosos, eles estavam lá no meio da rua, calçada, mortos praticamente. Eles não tinham outra opção, não tinha mais o que dar para Deus. E aí que Deus age. Olha a fartura, eles foram surpreendidos com a fartura de Deus no acampamento dos sírios, um lugar mais improvável que poderia acontecer. O encontro com a fartura e da misericórdia e do amor, contudo, deve nos impulsionar a ter compaixão daqueles que estão como ovelhas sem pastor. Sabe, todas as bênçãos que a gente recebe de Deus, tudo aquilo que Deus tem feito para nós. Eu estou lendo um livro. Eu não vou indicar ainda porque ainda não terminei, mas com as crianças até, para dormir. Mas é um livro pesado, que confronta muito das minhas doutrinas, vamos dizer assim. E ele fala que você não é um cristão para se beneficiar de ser um cristão. Em outras palavras, você não está aqui para ser feliz. Você está aqui para obedecer a palavra de Deus. Às vezes a gente quer que Deus se enquadre nas nossas vontades. Às vezes a gente quer que Deus nos ajude. Mas é o contrário.
É eu que tenho que enquadrar nas vontades de Deus. Isso dói, isso não nos deixa feliz, mas muitas vezes é assim que a gente tem que agir. Mas quando Deus nos enche de fartura, é o momento da gente fazer o quê? Ter compaixão por aqueles que ainda não tiveram esse contato com fartura. Vocês sabem muito bem que aqui na nossa igreja, cada um, na liderança, e vocês também, mas cada um tem um dom específico, um dom que salta à vista. Ah, lembrei do Luiz. Não, o Luiz é o profeta. Não título. Mas é um cara que entrega muitas palavras de Deus, é um cara que age ali no limite, né, cara? Você fala assim, pô, esse cara é louco. Como assim ele pediu para ser demitido, pediu as contas, sendo que ele não tinha outro emprego? Não, mas Deus falou com ele. E Deus agiu na vida dele. E Deus transformou a vida dele. Só usando como referência. Mas tem um cara aqui, quando a gente fala de pastoreio, que é um cara fenomenal, que é o Norberto. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu vi Deus falando como o Norberto. Norberto é um cara que já entrou na cidade de Deus no meio de tiro, no Rio de Janeiro. Norberto é um cara que larga muitas vezes as coisas que ele está fazendo para ir cuidar de mim e de vocês. E Deus está cuidando, está enchendo o celeiro dele. E ele usa isso para ter compaixão das ovelhas sem pastor. As boas novas precisam ser proclamadas, declaradas, ditas. Não adianta você receber e guardar ali debaixo do colchão. Né? Eu vi um videozinho essa semana que eu achei um espetáculo, pesado. É um vídeo de um banco da Tailândia, que o menininho estava na escola, idade do Samuca aqui, um pouquinho mais novo talvez. E ele estava no meio da escola e a mãe dava lá uma moedinha para ele toda semana, para ele comprar um lanche na escola. E ele tinha um sonho de ser um astronauta, de comprar um foguete. E aí ele pegava essa moedinha, ia para a escola, os amigos deles todos comprando lanche, os amigos deles todos comprando um tênis, os amigos deles, e ele com a moedinha, ele não comia, ele tomava água, guardava a moedinha, e ele ficava olhando assim, falava assim, cara, agora eu vou. E aí o caminho para casa era mais desesperador ainda, porque ele passava pelos lugares e via lá vendendo manga, via vendendo cachorro-quente, algodão doce, e ele com o dinheirinho no bolso, os amigos dele que estavam com ele paravam, compravam a coisa e ele com o dinheirinho no bolso. Antes de chegar na casa dele, tinha uma loja de penhor com uma luneta. E a luneta estava 2.500 dinheiros. O valor da luneta era 2.500. E esse menino, ele parava na frente da luneta e ficava pensando, né? Vou guardar dinheiro porque eu vou comprar essa luneta, porque faz parte do meu sonho de ser astronauta. De ver o céu, o espaço por cima da Terra. Beleza. Ele foi crescendo, passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ele colocava dentro de um cofrinho um foguetinho, né? Porque ele sabia que quando não desse mais para colocar a moeda, ele estava com o dinheiro suficiente para comprar a luneta, os 2.500 dinheirinhos. Chegou um dia, ele foi colocar a moeda, não cabia mais a moeda. Ele falou, o quê? Quebrou o cofrinho na hora, saiu correndo, foi comprar a moeda. Na hora que ele estava chegando, e aqui é a maldade, tá, gente? Na hora que ele estava chegando, o cara da loja mudou o preço da moeda da luneta de 2.500 para 3.500. Qual que é a moral da história? O dinheiro perde valor no tempo. Não guarde o que você está recebendo de Deus debaixo do colchão, só para você, dentro do seu cofrinho. Você vai ter que trabalhar um pouco mais para você conseguir conquistar aquilo. Os leprosos famintos, agora fartos. Olha o que aconteceu. Os caras não tinham o que comer. Agora estavam fartos. E anunciavam os fartos
a galera que estava lá dentro, cheia de... que em algum momento foi cheia de comida, agora famintos, que podiam saciar sua fome. Que existe provisão e riqueza na obra maravilhosa da cruz de Cristo, que nos resgatou para uma viva esperança. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu e você podemos ser os leprosos. Nós estamos sem condição. Nós estamos sem o que fazer. Mas Deus nos encheu. Deus nos deu uma fartura. Agora a gente tem que anunciar para aqueles que se acham fartos, cheios, de que há uma fartura verdadeira que eu recebi, vivência minha. Há uma fartura verdadeira em Cristo Jesus. Essa é a obra, é essa a boa notícia, é isso que a gente tem que pensar que o dia 25 é. Não é o peru de Natal. Amém? Por que isso, gente? A lógica de Deus, ela é diferente da minha e da sua lógica. A gente tem falado muito disso. A lógica de Deus, ela é diferente. Olha só o que aconteceu aqui. Deus usa pessoas leprosas, marginalizadas, condenados à morte, ameaçados, encurralados, fracos, sem saída, no fundo do poço, na sarjeta. É isso que Deus usa. Talvez você não se identifique com nenhuma dessas coisas, mas por dentro você é tão leproso quanto eu fui, quanto esses caras eram. Você é tão sujo quanto eu fui, quanto esses caras eram. Mas é aí que Deus quer atuar. Não, eu tenho falado muito disso também, né? Deus, Ele não quer que a gente chegue até Ele só com a parte boa. Deus nos quer por inteiro. E Ele sabe que para chegar por inteiro, tem aquela partezinha ali que você tem que esconder, que Ele vê. Né? Que Ele vê. Olha só, Deus usa coisas estranhas, instrumentos inapropriados, situações inadequadas para fazer a sua lógica prevalecer sobre a minha e a sua lógica. A lógica de Deus prevalecer sobre a minha e a sua lógica. Olha lá o que está escrito em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Agora, meus irmãos, lembre-se do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Cara, assim, olha esse versículo. Agora, meus irmãos, lembre-se do que vocês eram quando Deus os chamou. Olha o que ele nem sabia disso, tá, o Everton. Olha o que ele me falou aqui, ó. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Essa é a realidade, é esses que Deus quer usar. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Essa é a lógica de Deus. Como o Elvis sempre fala, diretamente proporcional. Quanto mais no fundo do poço você está, mais Deus quer te usar. Quanto mais sem saída você está, mais Deus quer te usar. E, gente, aqui eu não estou falando do cara que está há 30 anos que nem o Marcinho dentro da igreja, do cara que, como eu, que cheguei ontem na igreja. Eu não estou falando disso, eu estou falando de situações. Sabe aquela situação em que você acha que você não tem saída? Pois é ali que Deus quer te usar.
Amém? E isso vale para todos. Norberto, com seus 127 anos, passa por isso todo dia. Onde Deus quer me usar? É quando eu estou fraco, quando eu estou pobre, quando eu estou sem recursos. A motivação, por que eu devo falar, né? Por que eu devo expressar este Cristo, essa palavra nova, essa novidade de vida, as boas novas? A motivação dos leprosos para compartilhar as boas novas, ela era muito genuína. Por quê? Eles sentiram na pele o que era não compartilhar, o que era só escutar notícias ruins. Eles decidiram voltar para Samaria. Vejam bem, olhem a situação. A Bia chegava para mim todo dia, passava com um sanduba de Big Mac e eu, Bia, dá um teco aí, vai trabalhar, se vira. De repente, a Bia não passa mais com sanduba de Big Mac. E eu estava ali, via as pessoas nem olhavam mais para mim. Eu literalmente era uma paisagem. Eu tomo uma atitude desesperada, que é ir dentro do exército, do acampamento do inimigo, e acho lá tudo aquilo que eu sempre quis. Comida, dinheiro, armas. Qual foi a decisão dos leprosos? Voltar para Samaria. E falar, porque eles sempre viveram separados e distanciados da comunidade, tratados como um lixo. Mas eles, ali naquela situação, haviam tantas coisas que eles podiam usufruir, sabe? Guardar literalmente o dinheiro debaixo do colchão. Mas eles decidiram voltar. Eles decidiram voltar por um motivo. Havia uma novidade de vida. Havia um senso de, olha, não vou passar por aquilo, não vou deixar eles passarem por aquilo que eu passei. Olha o que diz lá o livro de 2 Reis 7:9. Não fazemos bem, este é o dia de boas novas e nós nos calamos. Olha o senso que esses leprosos tinham. Cara, a gente está com tudo aqui na mão. Isso é muito verdade. Tem um experimento nos Estados Unidos de um cara que chega, ele tem, se eu não me engano, $1.000 no bolso. E ele sai pela rua vendo alguém com alguma situação. Tipo, o cara está comendo um lanche. Ele todo mal vestido, ele chega e fala assim, dá um teco desse lanche aí. Ou dá R$1 para eu pegar o busão. Me ajuda de alguma maneira. Invariavelmente, as pessoas, todas bonitonas como nós aqui, não ajudam ele. E aí ele senta na sarjeta com um cara que só tem metade de um lanche estragado e pede para o cara o lanche estragado. Sabe o que o cara faz? Dá o lanche. E aí ele vai dar os $1.000 para o cara. Tem uma situação que para mim impactou muito. Era um catador de rua nos Estados Unidos, e o cara estava lá, tinha acabado de catar um monte de latinha de alumínio, saiu da troca lá de reciclagem com um dinheirinho na mão. Se eu não me engano, era $100. E $100 era o dinheiro que ele tinha que ter para pagar o aluguel. Ele conta isso Chega o cara para ele e fala, senhor, me dá um dinheiro, eu estou precisando de $100. O cara fala, pô, mas $100? Eu só tenho $100. É o dinheiro que eu tenho para pagar o aluguel da minha casa. E aí o cara que está fazendo o experimento fala assim, não, mas eu preciso mais que você, me ajuda. O cara vai dar os $100 para ele. Peraí, mas você me deu o único que você tinha? Ele falou assim, cara, já estou pensando aqui em como eu vou sair para catar mais latinha hoje ainda, porque eu preciso dos $100. E o cara foi e deu $1.000 para ele. O cara se desabou. E sabe o que esse catador de lixo de latinha falou? Hoje de manhã eu estava orando e Deus me falou
que a provisão viria. Guarda debaixo do colchão. Todo mundo tem um motivo pessoal para anunciar as boas novas. Os leprosos, eles tinham um motivo de que, cara, vocês não vão passar pelo que eu passei. Como podemos ficar calados quando temos em nossas mãos uma mensagem tão libertadora? Veja bem, a liberdade em Cristo, ela é poderosa. Como ocultar isto que veio até nós, de forma amorosa e livre? Fomos agraciados por Deus, não podemos nos omitir. Antes de mais nada, é uma forma de gratidão, comunicar aquilo que nos foi gratuitamente entregue. Essa é a verdade do Evangelho. Você recebe, ninguém cobra. Só que isso te liberta de uma maneira tão avassaladora que você não pode guardar isso para você. Quem aqui já foi ver Eu fui ver só agora, tá, gente? Por isso que eu estou falando agora, já é velho. 4 anos. Um teatro muito legal, por sinal, da Rua Azusa. Vocês sabem a história da Rua Azusa? Então, é uma história do início lá em 1800 e final dos tempos ali dos 1800, houve um avivamento violento numa rua, numa igreja dentro de uma rua dentro da Califórnia, nos Estados Unidos. Isso proliferou para o mundo. Só para vocês terem uma ideia, isso foi a origem da Assembleia de Deus. Um pentecostalismo, um avivamento forte e genuíno. Esses caras, a história deles é muito legal, porque é uma história feita de, cara, eu preciso soltar aquilo que Deus está mexendo. Quem aqui já assistiu? O Norberto já saiu. Quem aqui já assistiu o filme do Elvis? Novo. Não Elvis, tá? Não o seu Elvis, tá? Ele ainda não tem filme. Mas do Elvis Presley. Cara, a Júlia estava fazendo uns negócios lá em casa, eu peguei e coloquei na TV essa semana. E eu tinha escutado falar. O início do filme, tinham 2 barraquinhas assim, 2 barracos, 2 casas. Uma casa que era meio que um prostíbulo, era uma casa de danças, em que os caras e as mulheres ficavam se pegando, beleza? E outro que era uma igreja. E aí o som da igreja começou a ficar tão forte. E ele menininho, do tamanho do Samuca, olhando pelas frestas assim que tinham nas casas. Ele começou a escutar um barulho e foi lá para a igreja. Ele estava na casinha do prostíbulo, ele foi lá para a igreja. Quando ele entra na igreja, ele entra em transe. Tamanho do Samuel, 10, 11 anos de idade. Ele entra em transe e o poder começou a subir pela parede da igreja, e ele começou a dar até pirueta. Um moleque de 11 anos de idade. A partir dali, obviamente que depois ele se desvirtuou, e todos nós estamos suscetíveis a isso. Não devemos, por isso que é importante estar ligado na raiz, mas o início foi muito genuíno, foi um poder que foi tomando conta e ele saiu falando disso. Começou a cantar na igreja, começou a pregar para as pessoas. Mas por que eu estou falando tudo isso? Uma das coisas, os leprosos, eles tinham uma intenção muito genuína de não reter aquilo que Deus deu para eles. Mas mais que isso, e aqui vocês prestem atenção nisso, porque isso é importantíssimo. Eles tinham um senso de urgência, não é amanhã. É agora. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. É agora. Só para a gente traçar um paralelo, aqui a gente está falando lá do Antigo Testamento. Mas quando a gente vem para Jesus, Jesus nos dá esse tapa na cara também. Lá em João... Em João 4, 31 a 35, fala o seguinte: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem.
Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Bobinhos, né? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para colheita. Já está pronto. Você já recebeu. É hora de você agir. Não, mas eu preciso me alimentar para ter forças de pregar o evangelho. Eu preciso chegar aqui e ver o Luiz falando daquele jeito eloquente dele para me encher. O Vitão falando das maravilhas que Deus tem feito para os jovens, para eu saber o que eu vou falar para as pessoas. Já está pronto. Recebe isso, já está pronto, não espera, age. O que os leprosos tinham? Nada. Nada. Jesus demonstrava que a prioridade dele era o evangelho, evangelizar. A comida podia vir. No momento, a prioridade de Jesus era mostrar a salvação. Não dá para perder tempo. Jesus queria ensinar seus discípulos a ter esse senso de urgência, que os leprosos tiveram lá atrás. E os 12 que andavam com Jesus, viam Jesus fazendo as paradas. Jesus faz. A colheita de trigo ainda demoraria 4 meses, mas muitas pessoas estavam morrendo sem ouvir a esperança da salvação. Essa é a resposta de Jesus para os discípulos. Muita gente está morrendo e não vai ver o trigo nascer, porque não tem mais esperança. Uma outra coisa que Cristo nos ensina também é o julgamento das pessoas. Os leprosos sabiam que seriam julgados pela indiferença, egoísmo e apatia. Imagina Jesus vendo as pessoas morrerem porque ele estava comendo um prato de comida. O que nós íamos falar? A gente passa por isso todo dia. É que para a gente já virou, está errado, tá? Mas para a gente já virou paisagem também. O cara na casa do vizinho ali, meu vizinho o cara tinha uma pizzaria lá no condomínio, dentro do condomínio era uma pizza super boa. Passou um tempo, esse cara saiu do condomínio e montou uma pizzaria fora, e o cara morreu. Quando contou para mim, e eu pedindo pizza do cara, pedimos ontem, inclusive. O cara morreu. O cara morreu. Cara, devia ser... a gente não pode admitir perder alguém, e o cara morreu sem conhecer o evangelho. Mas este é o problema. Não é o cara morrer. É o cara morrer sem conhecer o evangelho, porque eu falhei. Essa deveria ser a minha cabeça. Tenho tanto, as pessoas vão olhar para mim e falar assim: putz, o cara tem tanto, mas não se preocupa com ninguém. Os leprosos lá atrás sabiam disso. E aí, caminhando para o final, a gente entra num termo que está sendo muito utilizado agora. Só abrindo parênteses, eu comprei uma camisa da seleção para ver a final da Copa, né? Porque a minha estava um pouquinho apertada. A minha servia em mim, só não servia no Luiz. Mas em mim servia ainda. Ficava parecendo aquele bonequinho do Michelin, sabe? E aí eu comprei para assistir o final da Copa. Chegou a camisa, mas vou ter que usar da Argentina mesmo. Bom, naquela época, tal qual agora, existem os zagueiros. O Marcinho sabe muito bem o que é isso. O zagueiro é aquele cara que não deixa passar nada. E naquela época tinham os zagueiros. O principal deles era o rei. O que o rei fez? Os leprosos correm para anunciar as boas novas, no entanto, apesar da notícia ser muito boa, isso não significa que ela vai ser recebida sem cautela ou estranheza. Cara, isso acontece na sua vida todo dia. Tem um monte de zagueiro.
Será que isso é verdade? Ah, olha, aconteceu o avivamento da Rua Azusa. Cara, aquilo lá é outra coisa. A primeira desconfiança ela veio do rei. Agora eu vos direi, lá no versículo 7, no versículo 12. Agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Eu tomei a liberdade de usar uma outra tradução, por quê? Para vocês verem que o tema, o que o rei fez foi punk, assim. O rei falou, sabe aquele negócio, cara, a gente vai perder, se a gente for lá, a gente vai perder mesmo. Já acabou, salve-se quem puder. O rei recebe a notícia com desconfiança, questionamento e incredulidade. Olha quantos reis, quantos zagueiros tem na nossa comunicação do Evangelho de Cristo no nosso dia a dia. Olha quantas pessoas não acreditam naquilo que a gente fala. Gente, eu não estou falando aqui do que... se você é passível de ser acreditável, se você transmite verdade naquilo que você fala. Eu não estou falando disso. Isso importa. Mas a verdade é que o Evangelho ele precisa ser pregado. A tempo e fora de tempo. Nós nunca estaremos prontos. Quando a gente estiver, a gente vai chegar ali no nível do Norberto, do cara referência. E aí já está próximo de ser levado. As pessoas não agem desta forma conosco por causa do Evangelho. Toda vez que você chega, e principalmente os jovens, Bia, Amanda, Vitinho, Nick, a Laura, Norberto, principalmente por causa dos jovens. Quando a gente vai falar, Lari, vou falar todo mundo, todos nós aqui somos jovens, tá? Quando a gente vai falar do Evangelho para alguém, as pessoas agem desta forma. Peraí. É que a Mari não está aqui, a filha do Everton. Mas a gente fala muito disso. Toda vez que a gente vai conversar, na escola dela tem um monte de zagueiro. Um monte de cara que fica ali segurando. Cara, nem sempre. Jogando contra, literalmente. E aí, quando a gente passa pelo rei, né? O que o rei fez? Ele pegou e falou assim, ó, vai lá, vamos pegar uma galera boa aqui, de confiança, e vai lá ver se isso é verdade. Quando esses caras voltam e falam assim, olha, é verdade. Quando uma pessoa que eu e você, nós falamos do Evangelho e eles experimentam o Evangelho, a coisa fica muito mais fácil. Cara, todo mundo sabe aqui que eu conheço o Wagner há 25 anos. E quando eu olhei o Wagner e falei assim, não, Deus fez isso na vida desse cara, vai fazer na minha também. Há 17 anos que isso aconteceu. Eu falei, caramba. Se Deus pôde mudar a vida do cara, eu que sou bonzinho, vai ser muito mais fácil. Foi muito mais difícil. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. Eu vejo isso todo dia. Tudo aquilo que a glória da segunda casa vai ser muito maior que a primeira. Quando eu comunico o Evangelho para alguém, e esse alguém é impactado de forma a experimentar o Evangelho, as coisas mudam. O que os caras... O que a comissão de verificação... Anotei aqui. Comissão de verificação. Os espias, né, para ser mais bonitão, né? Os espias. Não, aqui é a comissão de verificação. Os caras foram lá ver o que estava acontecendo. Eles trouxeram euforia. As pessoas agora podiam celebrar. Então, nós aqui podemos celebrar. As boas novas estão sendo anunciadas. Eu verifiquei. Eu experimentei. Então agora tem euforia. Imagino que naquela noite houve muita dança e alegria, como era próprio da cultura judaica.
As boas novas trazem júbilo, entusiasmo e alegria. Essa é a verdade. Se você deixar ser impactado por ela, experimentar as boas novas, você vai ter júbilo, entusiasmo e alegria. As boas novas trouxeram a solução para um problema. Quem tem problema aqui? A Júlia não tem. Também é casada comigo? As boas novas trouxeram solução para os problemas. As pessoas estavam raquíticas, anêmicas, subnutridas, por causa do cerco militar que os sírios impuseram a Samaria. O problema acabou. Não havia mais tensão de área de guerra. Tinha comida, nem angustiante situação de escassez dentro dos muros. As boas novas foram transformadoras. A comida nem tinha chegado ainda. Mas a galera já estava só na palavra. Veja, presta atenção nisso. Você pode não estar vendo a comida chegar na sua vida, mas a boa nova te traz júbilo. A boa nova te traz transformação. O evangelho de Cristo é isso. E vai chegar a comida. Não espere a comida chegar. A boa nova está sendo pregada agora. E o terceiro ponto, que as boas novas, o efeito das boas novas para a cidade, foi o seguinte: eles abençoaram a cidade. Olha o que acontecia com Samaria. Imagina que era o lugar dos maus. Era o lugar dos alemães. Os argentinos moram tudo lá. Quando os leprosos foram para lá, a Samaria mudou. Uma das frases mais marcantes registradas nos livros de Atos é a chegada do evangelho, curiosamente, a Samaria. Olha o que acontecia em Samaria. A mesma Samaria que no tempo dos 6 havia experimentado a mensagem maravilhosa das boas novas dadas pelos leprosos, agora houve novamente as boas novas de salvação através do ministério de Filipe. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Olha o tempo que se passou da época dos reis para o Novo Testamento, pós-morte de Cristo e evangelismo de Filipe. Onde aconteceu isso? Em Samaria. Onde o avivamento aconteceu? Na Rua Azusa, na Avenida da Aldeia. Eles abençoaram as cidades a partir disso. Quando a gente para e pensa o que os leprosos fizeram por aquela cidade, o que os leprosos fizeram, a gente para e toma um... É bom parar e pensar e falar assim, cara, se os leprosos que estavam ali na beira do abismo, eles puderam mudar o destino de uma cidade. Imagina eu e você que vem aqui na igreja, que prega o evangelho, que lê a Bíblia, que ora, que jejua. Imagina. E que já passamos por tudo isso. Então, importante a gente ter essa noção de que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Não adianta você achar que você está pronto. Não espere a comida chegar. Haja. Alguém aqui já assistiu o filme Desafiando Gigantes? É um filme maravilhoso, muito bem feito, e que tem uma história que o pastor chega e conta. Que haviam 2 agricultores, e os 2 se ajoelharam, foram para a igreja, jejuaram e oraram, pedindo para Deus a chuva. Os 2 fizeram a mesma, inclusive fizeram a mesma oração, para não ter problema. Do mesmo jeito, no mesmo tom. Um deles
ficava olhando para o céu esperando a chuva cair. O outro foi lá e plantou a semente. Onde você acha que a chuva caiu? Não espere a chuva vir. A palavra está sendo anunciada. Essa é a boa nova. O ano ainda não acabou. Não espera o ano que vem. Não espera a segunda. Né? Não espera. É isso que Deus tem me incomodado muito. Não espera. Falava para a Júlia esses dias isso, né? Procrastinação é a pior coisa que existe para a gente. Ela toma o nosso tempo 2 vezes, 3, 4, 10 vezes. E depois a gente fala que a gente não tem tempo. Né? Porque eu penso em como resolver isso. Cara, é só você apertar o botão. Aperto depois. Aí daqui depois, o depois chegou. Como resolver isso? Aperta o botão. Você teve que pensar 2 vezes. Não espere. A segunda-feira não é a salvação. O dia 1º de janeiro não é a salvação. O dia em que você ficar rico não é a salvação. O dia que você entrar na faculdade não é a salvação. A salvação é o agora. É a palavra que está sendo pregada. É você engravidar disso e não esperar as coisas acontecerem. Fazer elas acontecerem. Essa é a mensagem final. O que é a fé? É fazer acontecer. Amém? E aí, para a gente terminar, lá no livro de Timóteo, de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, fala o seguinte: mas você, homem de Deus e mulheres de Deus, para não ter... Eu tenho que tomar muito cuidado agora, porque eu trabalho numa empresa totalmente inclusiva. Todos. Então tem que sempre falar isso. Mas você, homem de Deus e mulher de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus os chamou, quando você deu seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente a Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu queria que você guardasse isso na sua cabeça. Cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Amém? Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento, obrigado por essas pessoas aqui, Pai. Que o seu Santo Espírito possa transformar a vida deles, Pai. Que o seu Santo Espírito possa conduzi-los, Pai, para baixo da sua vontade, para baixo do seu querer, Senhor. Que nós possamos, Senhor, de maneira sobrenatural, Pai, voltar e comunicar as boas novas. Que nós possamos, de maneira sobrenatural, Deus, encher os celeiros de pessoas que precisam da compaixão de Cristo. Que eu possa dar tudo aquilo que eu recebi, Senhor, de Ti. Ó, Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, porque nós temos certeza que daqui até o final das nossas vidas, nós iremos comunicar o Evangelho de Cristo como uma boa nova, como uma referência, Senhor. Nós vamos trazer à existência as coisas que ainda não existem, que as pessoas poderão ver, Senhor, a partir das nossas vidas, a partir dos nossos, do nosso agir, o Cristo que há em nós, e poderão experimentar a verdadeira e boa vontade de Deus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos cumprir com fidelidade a missão que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, Pai. Que ninguém possa olhar para nós e apontar um dedo
Este é o momento do inimigo. Ele não vai ter vantagem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Continua nos abençoando. Que seja um fim de dia maravilhoso, Pai. Que possamos não esperar, Senhor, o dia acontecer, e sim fazer o dia acontecer, em nome de Jesus. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Amém.